anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radimed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radimed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere as imagens deste programa, interage com a gente lá pelos chats desses aplicativos e também daqui a pouco esse programa vai para podcast, logo mais tem reprise na Plena TV e também pela Alexa. É só dar o comando aí agora, Alexa, ouvir Folha FM, pelo aplicativo da rádio também, em iOS ou Android. É só baixar o nosso aplicativo e seguir, acompanhar, curtir aí a nossa programação. São 7h04. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje com as principais informações, começando com a previsão do tempo. Havia um alerta de chuva para domingo à noite, né? E de chuva para domingo, a gente pesquisando viu chuva para domingo à noite. Hoje tem tempo parcialmente encoberto, com 32 graus de máxima e 22 de mínima. Vai esquentar, hoje vai ficar com aquele normaço, aquela umidade mais alta, né? E a sensação térmica dispara também. Então, a não ser com o vento diminui um pouco. Ó, tem vento de 23 km por hora
E a previsão de chuva para hoje é de 55% a probabilidade de chuva. E deve acontecer neste período, com maior probabilidade, chegando a 55%, a partir de 22 horas. Fim do dia, início da noite, já começa aí a possibilidade maior de chuva em Campos hoje. São 7h05. Temos o prazer de conversar. Eu já havia tentado algumas vezes, mas Deus sempre faz as coisas certas, né? Como sempre. E hoje a gente conseguiu trazer aqui a bióloga, professora da Rede Estadual de Ensino e presidente da ONG, como queira, Campos Mais Verde. Jailma Barcelos é nossa convidada hoje para a gente falar sobre o plantio de árvores nativas e manutenção do ecossistema urbano. Vamos falar sobre essas polêmicas de retiradas de árvores no município, e a última delas é por conta aqui do Superbom, no TUF, ali onde funcionou o RON7, o Extra, com a retirada de 13 espécies ali, e que está gerando uma repercussão muito grande nas redes sociais. E a gente vai conversar com a Jailma sobre essa retirada dessas árvores, como que foi feito, o que foi feito, de que forma, o que poderia ser feito diferente, se poderia haver ali um meio termo e não tirar tudo, tirar algumas, como é que é, ou a compensação, que a gente vai explicar daqui a pouco. Será que vale a pena, não vale? Enfim, vamos saber todos os detalhes aqui com a bióloga, professora e presidente da Campos Mais Verde, Jailma Barcelos. Vamos falar também sobre sustentabilidade urbana e a participação cidadã, o papel da comunidade na preservação ambiental. Uma coisa é certa, o que é legal, o que é muito bacana, as pessoas estão cobrando e cobrando muito ativismo de pessoas comuns, né, normais, do dia a dia aí, trabalhando, e ver essa situação, como é o caso ali do Superbom, repercute imediatamente com vídeos, com críticas, com cobranças aí, né, em seus canais de redes sociais. Isso é fabuloso, é fantástico. A gente vive num país democrático e isso é muito bom. Mostra que as pessoas estão atentas e preocupadas. Precisamos agora pegar todo esse ativismo também e levar para todos os lados. Por exemplo, hoje eu passava aqui na Formosa, em frente ao batalhão, as bocas de lobo, todas elas não estavam entupidas, mas quase que tampadas ali por resto de lixo. Garrafas, tudo, carteira de cigarro, que você imaginar, até roda de carro ali tem muita, roda não, calota de carro, tem muita ali no batalhão, porque enche d'água, as calotas já frouxas, né, elas soltam. Enfim, então tem muita, placa de carro é uma maravilha, então tem muita coisa, né, que a gente pode participar mais, né, e não só cobrar, mas também como fazer bem feito. Por exemplo, não jogar o seu lixo no chão aí nas ruas, uma garrafa d'água, enfim, o que você tiver. O pessoal joga qualquer coisa que tiver na mão, joga na rua como se fosse um lixão. E por fim, os desafios ambientais de Campos dos Goitacazes entre o crescimento urbano e a conservação da biodiversidade. Jailma, te dá trabalho agora logo cedo para a gente começar a analisar e entender, né, tecnicamente todos esses processos aí que a gente precisa, que a gente está passando e que a gente precisa se adequar. Bom, vamos falar sobre fogo também no lixo. Eu tinha esquecido disso, lembrei hoje. Menino, cara, foi sexta ou sábado, agora eu não me lembro, foi sexta-feira. Sexta-feira já, por volta de 2 horas.
2 horas da tarde, o cara na Estienfe, ali no sindicato, ali na 28 de março, sentando fogo no lixo, no centro da cidade, bicho. Nós estamos no século XXI, parceiro. Pelo amor de Deus. E o pior que eu estou falando, o endereço e o local, é porque para você entender que o caminhão de lixo provavelmente passa ali todo dia. Todo dia. É só colocar o lixo para fora. Agora, como é que muda a concepção desse tipo de pessoa? Conhecimento, difícil. Trabalho para Joilma e, é claro, nosso trabalho também, né? Como divulgação, a gente tem que estar junto aí. São 7 horas e 11 minutos. Joilma, só um instante, vamos passar aqui pelo portal folha1.com.br, com o jornal Folha da Manhã também, e a gente já começa esse bate-papo com você, mas de antemão, obrigado aí pela presença aqui. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo que te faz bem. E Radimed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã, deixa eu começar aqui pela Folha primeiro. Esse aqui é o impresso deste fim de semana, Voz da Favela. Olha a pesquisa aí, hein? Mais de 8 entre cada 10 apoiam operação no Rio. Na cidade do Rio e no Brasil, maioria esmagadora nas favelas aprova a ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A população está refém do crime, refém dos traficantes. Então, qualquer ação nessa situação, acredito que vai ser aprovada. A população não pode sair às ruas, não pode entrar fora do horário, tem que comprar gás, água, internet, tudo do crime organizado. Enfim, o Rio, ou você está na mão da milícia ou está na mão dos traficantes, do crime organizado. Já teve gente falando que aquilo ali foi disputa da milícia com o tráfico, para a milícia retomar. Não acredito, não sei, sem dúvida, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas assim, cara, é um momento muito crítico e a população, mesmo que a operação tenha ou não efetividade, seja ou não bem executada, bem feita, a população está aprovando qualquer tipo de ação, porque ninguém aguenta mais a violência, igual aqui em Campos. Temos dito, tenho falado aqui várias vezes, São Francisco avança a violência e ninguém faz nada. Aqui agora já tem cobrança de extorsão, né, de comerciantes na Baixada, que a própria delegada já falou isso aqui em Campos. E aí, o que está sendo feito para que isso não avance, para não ficar incontrolável depois? Nada. Noite vibrante embala a entrega do Folha Seca, homenagens e música. Tradição, Maria Carlota Bruno e Gabriel Fará receberam troféus das mãos aí dos diretores do Grupo Folha. Foi na última quinta-feira. Acidentes deixam 3 mortos em Campos. Na BR-101, a van, na semana passada, né, que colidiu com um caminhão. Na quarta-feira, 2 pessoas morreram. E na 28 de março, uma moto, após colidir com um ônibus, também o piloto acabou falecendo. Lá foi uma senhora de 81 anos de 83 anos e também uma outra mulher de 54 anos. No acidente das vans. Tragédia, né? Ex-vereadora de Campos é presa por injúria racial. O caso está em debate. Hoje, saúde após pouco mais de 2 anos de obra, o novo pronto-socorro do Hospital Feira Machado será inaugurado hoje às 18 horas. Ainda no Jornal Folha da Manhã, expectativa de grande movimento para finados. E foi. A gente vai confirmar agora. Morre a ex-colunista da Folha, Ângela Barroso, em Búzios.
Vice de Paz na pauta de Vladimir com Kassab. São essas as informações que estão aqui no jornal Folha da Manhã impresso. Já vamos começar aqui essa conversa com a Jailma. Ainda só aqui, Jailma, nas manchetes do portal Folha 1, cemitérios de Campos recebem centenas de visitantes durante o dia de finados. E ontem, até que ficou com um clima mais agradável, diferentemente, sempre finado fica aquele clima muito abafado, muito calor, né? Ontem nem tanto. Está aqui no portal Folha 1, campista Escobar é preso após furto milionário em Rio das Ostras, por levado cerca de 2 milhões em joias e perfumes de uma residência. E o campista foi preso. Prisão da ex-vereadora Marcele Pata em debate. Caso reacende questão sobre racismo estrutural e legislação antidiscriminatória brasileira. 2 campistas aparecem na lista de mortos em mega operação do Rio. Mas tem uma quantidade enorme de pessoas. De Talva também tinha um de fora. E aí só tem uma lógica para isso. É que no Rio há uma espécie de um abrigo seguro para esses traficantes, porque a polícia nunca faz operação no morro, nunca sobe o morro. Então, vem o pessoal de fora para se proteger aqui. Brincadeira não, hein? Tá aqui, para fechar, o orçamento de 2026 será debatido na Câmara de São João da Barra, na próxima quarta-feira, inauguração do Ferreira Machado marcado para hoje, com 3 gols anulados. O Goitacás vence o 7 de abril no Arizão, em Campos. E ainda, o Fluminense perdeu para o Ceará pelo Brasileirão e bota a mão para o céu que foi só de 2. Segunda etapa do Parque Ecológico de Campos, perto de ser entregue. Vamos falar sobre esse Parque Ecológico também com nossa convidada que está aqui com a gente nesta manhã, Jailma Barcelos, que não é parente de Joilson Barcelos, já falou comigo, e nós vamos falar sobre essa polêmica lá do Super Bowl, mas vamos falar sobre todo esse momento que a gente vive aí. Me parece que até certo ponto interessante para ser analisado por ela, que é especialista, desse ativismo, dessa participação, desse engajamento das pessoas no que diz respeito, por exemplo, a uma retirada de árvore, que não acontecia antes. Bem antes de rede social era tudo mais complicado, né? Jailma, bom dia, obrigado pela sua presença aqui nesta manhã no Folha no Ar. Seja bem-vindo, prazer te receber. Bom dia, Cláudio, prazer é o meu, para poder estar aqui participando e contribuindo um pouquinho aí para o nosso meio ambiente e para o seu jornalismo. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Antes da gente começar sobre os outros e sobre as árvores, me fala um pouco sobre você. Você é bióloga, é mãe, né, de 2 meninas que você falava agora há pouco, e também professora da rede estadual e presidente dessa... Agora mudou a nomenclatura, né, para OSC, mas antes era ONG, o que pode ser chamado também de ONG, não há problema algum. Pelo menos para a gente aqui não tem nenhuma formalidade necessária, podemos atualizar, mas sem problema. Me fala um pouco sobre sua história, sobre você, como é que é a ONG, como é que surgiu essa história da ONG, por favor. Eu sou bióloga, né, e daí a ONG surgiu através do Alício, que é meu esposo. Ele costumava fazer mudas de árvores e plantar na cidade. E aí eu entrei nessa com ele, né, ajudando ele no final já da pandemia. E a gente viu que a população estava gostando e a gente, né, além da necessidade desse plantio. E resolvemos, eu estava já no fim da minha especialização, resolvemos montar um grupo e abrir, né, um projeto de arborização urbana. E aí a gente começou plantando pela cidade, conseguindo apoio da comunidade, abrimos Instagram, e em menos de 1 ano a gente conseguiu virar ONG com o apoio da própria comunidade, né?
e para abrir portas, né, abrir recursos para a gente poder trabalhar, aumentar nosso quantitativo de trabalho. Abrimos um coletivo no Instagram, né? Então, quem quiser também fazer parte desse coletivo, participar das nossas ações. E a ONG cresceu assim, né? Indo aos locais, fazendo plantio, divulgação, educação ambiental nas escolas, em outros lugares, apoio de várias instituições públicas e privadas. Vamos falar muito sobre essa questão de educação ambiental. Acho isso fantástico e importantíssimo para a gente poder entender esse processo, acertar mais nas escolhas, principalmente das mudas e daquilo que a gente imagina ter na nossa casa, ou no nosso quintal, ou na calçada, e também do vizinho, né? Porque é um problema sério essa coisa de você, muitas das vezes, a gente não pensar com o pensamento empático, né? Pensar também nos outros. Você faz um poço artesiano aí legal, você pode estar afundando a sua casa amanhã depois, e pode também estar afundando a casa do vizinho. Então é um negócio assim muito complicado. Bom, mas não é? Às vezes a gente quer resolver um problema da gente, mas e aí? Acaba prejudicando outros. Pode fazer o poço? Pode, legaliza. Então, mas legalizar fica impossível. Então, de repente, é porque não pode, vai fazer tanto mal a você quanto ao meio ambiente, primeiro, claro, nesse caso, tanto a você quanto ao vizinho. Porque eu fui entender esse processo também, é aquela história, a gente trocando ideia, informação, e o seu papel aqui, a sua presença que hoje tem esse papel exatamente de educar. Falei, mas calma aí, eu vou tirar a água do subsolo para usar aqui na minha casa. Primeiro, é pouca água, e segundo, não vai afetar nada. Ele falou, não, pode ser que essa água provoque aí uma erosão, tanto na sua casa quanto na casa do vizinho, e aí você vai entender tecnicamente como é que as coisas funcionam. Bom, a polêmica do momento são as árvores do Superbom do TUF. E aí eu só quero explicar aqui, contextualizar, porque eu gravei um vídeo lá pro meu canal, a turma está esculhambando, falando que eu chamei aquelas árvores de praga, que são árvores, algumas delas, não sei todas elas, mas algumas delas são da espécie Ficus, que eu até mostrei a lei 8589 de Campos, de 2015, que proíbe, dentre outras espécies, a plantação do ficus em vias públicas. E, assim, eu já tive problema com aquela árvore, e não é só pelo prejuízo que me deu, mas assim, eu tento passar para as pessoas, evite, porque ela é muito bonitinha no vaso. E a minha escapou do vaso e foi embora, para você ter ideia. Bom, aí você vai explicar a gente, tecnicamente, como é que é. Aí o Superbom retirou, então, 13 árvores ali do TUF, onde vai ser inaugurada uma nova loja do supermercado na semana passada. E nós fomos buscar informação do que de fato tinha acontecido. Primeiro, o Superbom fez um acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Campos para compensar a retirada daquelas 13 árvores. A primeira parte já foi plantada, a compensação será de 400 mudas. 200 foram plantadas no dia 25, quinta-feira, que foi o dia da árvore, né? No mês passado, no Parque Vivendas dos Coqueiros. 50 mudas plantadas pela equipe lá do Grupo Barcelos, e mais 150 doadas para a secretaria fazer a plantação. E outras 200 serão plantadas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, em Guarulhos, ali próximo à estação da Pesagro. Dentre elas, além de árvores frutíferas, tem a espécie pau-brasil,
que, segundo as informações, também é característica aqui da nossa região. E ali, na loja do Superbom da Felipe Web, com 28 de março, serão plantadas as novas árvores, né, mudas da espécie IP. E aí fecha essa parte da informação. Minha querida Jailma, eu quero saber de você como você viu, como você recebeu a informação da retirada daquelas árvores e o que você fez como presidente da Campos Mais Verde. Então, Cláudio, eu recebi a notícia através do Instagram, né, através de um dos seguidores. Confesso que eu fiquei um pouco impactada nas situações, a notícia, quando recebi, apesar de que tenho ciência de que as espécies que foram retiradas, né, são espécies exóticas, como você mesmo falou, né, da espécie Ficus, né, ela é grande causadora de erosões, de acabar com a infraestrutura, né, de qualquer imóvel que esteja perto, tubulações, mas até fiz um comentário em um dos seguidores lá, falando sobre, isso é crime ambiental, não sei o quê, aí algumas pessoas até viraram para mim e falaram assim, mas como assim crime ambiental, né, porque é uma espécie exótica. Mas aí outros, né, muitos apoiaram, a maioria, aí o outro falou assim, mas aí tem as raízes, né, um dos motivos foram as raízes aéreas, as raízes poderosas que saem destruindo tudo, né, e aí entram vários problemas. Então, já vou começando falando dos problemas e depois eu falo o que eu acho. Realmente, as raízes, elas provocam, né, acidentes para as pessoas que passam ali, né, e daí elas quebram as tubulações, danificam a infraestrutura da cidade. E a primeira coisa que eu pensei, né, crime ambiental. Realmente, crime ambiental seria ter, fora das leis, né, que rege, mesmo sendo árvore exótica, não houvesse o pedido de licenciamento, né? E daí, como foi aprovado, né, o licenciamento e a compensação, realmente prefigurava o crime ambiental se não houvesse tido essas etapas aí que foram aprovadas. Mas vamos olhar pelo olhar humano, o olhar da natureza. Quantas espécies de animais que sobreviviam, né, de acordo com aquelas árvores, né, que tinham ali, 15 árvores, né, então iria gerar um impacto muito grande na fauna daquele local. E daí, olhando pelo lado também do microclima da nossa região, né, é muito fácil falar, porque aqui em Campos nós temos um preconceito, vamos dizer assim, com árvores, né, a cultura do corte e da retirada de árvores, das podas drásticas. Então, a população vendo isso, eu acho que alimenta muito mais, né, essa cultura errada que nós temos. E daí, o microclima, ele não vai ficar legal. Assim, se continuar dessa forma, as pessoas, a comunidade vai achar, não, tá legal, ficus, vamos retirar. E aí, como que fica ali? Aquelas árvores ali estão há anos, há décadas ali. Já virou como se fosse daquele local das pessoas que convivem ali, um patrimônio daquelas pessoas, e as pessoas falando, desde criança que eu passo aqui, eu vejo aquelas árvores. Então, existem saídas, né? Basta as pessoas procurarem os meios. Existe o corte de raízes aéreas, a retirada de raízes para amenizar a invasão, né, da destruição dessas raízes e melhorar a infraestrutura da calçada. Não precisaria retirar a árvore. Mas, olhando por esse lado, né, é isso que eu acho, né? A gente poderia procurar meios para não retirar essas árvores, né? Afinal, são 15 árvores, né? E o microclima, a gente precisando de árvore, realmente impacta um pouco naquele local.
Sim, sim. Eu tive a informação da secretaria de 13, mas você está falando 15. Não, 13, eu pensei que você tinha falado Não, 15. não, eu tive a informação 13, mas é bom, depois a gente apura também, não tem problema nenhum. Sim. Agora, vamos lá, vamos bom da gente ser leigo em algumas coisas, é bom, porque aí fica interessante para esclarecer as perguntas, mas às vezes você entenda a nossa leiguice aí. Cara, tá cheio de árvore. Por exemplo, se você andar pela não precisa ir muito longe não. Se você andar aqui pela calçada do Goitacás, já viu aquelas que a gente fala que é amendoeira? Sim. Cara, aquilo é terrível. Mas muito. Tem amendoeira ali nessa região ali que eu tô falando. Por exemplo, pela Formosa, não só ela já estufou toda a calçada, como está indo para dentro do asfalto. Então, está invadindo agora o asfalto. E eu fiz um vídeo também lá no meu canal uma vez, tinha uma árvore, eu não sei qual espécie, era ficus, que estava nascendo na ponte, acredite você ou não, na ponte da Lapa. Eu vou te achar aqui o vídeo e vou mandar para você. E eu falei, gente, se ninguém... E tá passando o tempo, e eu tô falando, chamei o comandante da Defesa Civil, comandante, tem como deixar aquela árvore lá sem comprometer a ponte? Porque daqui a pouco vai... Ele falou, não tem como. Aí tiraram, fizeram lá, retiraram, tá pequena ainda, enfim. Mas tem muita... Tiraram outra outro dia no Jardim São Benedito. Deu uma polêmica danada. Tiraram também algumas árvores aqui do Sindicato dos Bancários, uma vez, não sei se você se lembra disso, deu uma polêmica, replantaram, fizeram a compensação ali, já está lá, as árvores novas dando sombra. Mas é tudo muito interessante, esse ponto de vista que a gente está analisando aqui, da seguinte forma, quando você fala que é possível encontrar uma solução, Jailma, você diz o quê? Essas espécies que têm... rapaz, eu fui esculhambado lá na internet também, o pessoal esculhambando. Eu falei que elas são pragas. Eu estou muito errado em chamar uma ficus de praga quando ela é plantada indevidamente? Então, quando essa ficus, né, realmente ela provoca algum tipo de prejuízo irreversível, vamos dizer que ela é praga, mas que ela foi plantada de forma indevida em local errado, né? Vamos dizer assim. Não, perfeito, perfeito. Agora, o que eu quero entender tecnicamente, então, assim, porque quem teve problema com isso sabe como é que é. E a gente quer sombra, a gente quer verde, mas pouca coisa a gente faz para ter isso. A grande verdade é essa. Vamos lá. Naquele caso do Super Bom ali, duas perguntas. A compensação de 400 novas árvores no lugar de 13 vale a pena? Tá pago para você como bióloga, como ambientalista, como entendedora do assunto? E a outra pergunta, sobre a manutenção ali encontrar uma solução que não fosse a retirada. Seria o quê? Cortar as raízes, né? Eliminar algumas raízes e manter talvez uma poda da árvore como um todo, da copa da árvore. Como são raízes superficiais, se você cortar essas raízes, a árvore não corre o risco de cair, de perder a estrutura? Então são duas perguntas. Sim, corre o risco sim de cair, perder a estrutura sim. Por isso que eu falo, quando você vai fazer uma análise, tem que ir lá fazer uma análise da árvore, né? E saber qual é o estado realmente dela para poder fazer a retirada, né? E sim, existem algumas árvores que você pode fazer a poda de raiz sem prejudicar a estrutura da árvore, né? Porque ela não tem só uma ou duas raízes, né? Então, pode fazer sim, né? Principalmente no local onde que está prejudicando mais a infraestrutura. Porém, a gente sabe que tem algumas árvores, né, alguns ficus que têm raiz que realmente prejudica, assim como existem outras espécies que prejudicam de outras formas, e realmente a árvore teria que ser retirada. A população, eu sei que às vezes não entende, né, como até citei o exemplo das árvores, conversando em off com você,
sobre as árvores em frente ao Hospital Álvaro Alvim, onde a gente recebeu várias denúncias, e ali a árvore aparentemente saudável, né, mas ela estava com infestação de insetos e estava doente, estava oca por dentro. Então, podendo vir a cair, né, sobre alguma pessoa, colocando a vida das pessoas em risco, ou sobre algum tipo de patrimônio, como um carro. E aí as pessoas olhando por fora, acham, Jailma, retiraram a árvore de tal lugar. Mas aí, antes de denunciar, vamos ali fazer uma investigação, ver o que está acontecendo com a árvore, né, para poder ser retirado ou não. E aí a gente foi a fundo e viu que realmente ela estava comprometida. E aí não seria somente retirar, mas também fazer a compensação. Vamos plantar no local, né? Já que ali é um hospital e iria beneficiar. A mesma coisa ali no Superbom, né? Plantar árvores, mas aí se plantar desde muda, por exemplo, o ipê, que vai ser plantado ali, é uma espécie nativa, é bonita, né? Vai florescer, mas a compensação, a questão da captação de carbono ali, vai ser, os ipês vão capturar mais carbono com os ficos que estavam ali, né, sabendo que a gente vai ter mudas plantadas. Ipê também demora, o crescimento é lento, né? Então existem várias outras árvores de espécie nativa com um crescimento mais rápido, que pode ser plantado ali, que dá mais sombra, não tem raízes, né, aéreas que vai prejudicar a infraestrutura, ou então as pessoas que passam pelo local. E a outra pergunta foi qual, que eu não me lembro? Agora eu quero saber, antes da outra pergunta, quais espécies seriam, porque ipê é lindo, maravilhoso, já pensou? Aquilo tudo florido ali de ipê, a gente vai esquecer naturalmente, mas demora quantos anos para um ipê começar da sombra e florir? Ele é lento, né? A gente plantou uma muda ali em frente, atrás da paróquia São Benedito. Ela tinha mais ou menos 1,5 metro. Hoje ela já é uma árvore. Isso tem 14 anos. Dura um tempinho. Então ela demora bastante para crescer, né? O crescimento é lento. Não sei. Já é uma árvore, pode ser plantada em vias públicas, apesar do fruto dela não é escorregadio, é pequeno, não causaria dano, tem um espaço, é só ter espaço, não ter fiação, porque é uma árvore alta. Ela pode ser plantada também em calçada, é um oiti, ela dá sombra, ela é bem frondosa. Então existem várias espécies que podem ser plantadas, né? Tem também a aroeira, que pode ser plantada. A aroeira é fantástica, né? E dá a pimenta rosa, né? É a pimenta rosa, isso aí, é medicinal. Então, tem meu Deus, a manga, esqueci o nome dela. Não é manga, não. Mas não é mangueira, né? É uma que dá vagem, né? Tem o ingá também. Então, assim, existem várias árvores que podem ser plantadas em vias públicas, né? De acordo com teve uma época, me lembro bem, foi no governo de lá para 2006, 2005, por aí. Acho que foi no governo de Alexandre Mocaibe. Foram plantadas, Zacarias Albuquerque era secretário de Meio Ambiente, foram plantadas espécies frutíferas nas vias públicas. Vou conversar com você sobre isso, mas vamos voltar lá. Para você, como bióloga, como especialista no assunto, 400 novas mudas, 400 novas árvores, compensam as 13 que foram retiradas? Ô, Cláudio, compensa, mas em que local serão plantadas, né? Apesar de que eles já falaram. Então, eu acho que já que vão plantar, vão compensar de acordo com essa quantidade, que eles estudem, né, um local onde tem maior ilha de calor em Campos. Porque eu penso assim, se você vai plantar numa área onde já é arborizada, você vai estar trocando 6 por meia dúzia. E nossa cidade, ela é muito quente, né? Não precisa ir muito longe, né? É só chegar na primavera, não precisa nem chegar no verão, e determinadas áreas de Campos, é insuportável ficar. Imagina a pé.
Então, que eles façam um estudo, né, das maiores ilhas de calor em Campos, que eles plantem, né, as espécies adequadas para o local, para mais tarde não vir precisar realizar o corte devido a alguns motivos. Então, eu penso assim, que se for plantar, que plante em ilhas de calor. Né? Nós temos ali, a gente arborizou Arthur Bernardes, quase toda, a gente só não chegou no trevo da Beira Valão até o Índio, mas até ali próximo nós arborizamos ela praticamente toda, porque ali era uma das ilhas de calor. As pessoas precisam fazer esporte, aí entra também a questão da saúde, né? E daí praticar esporte no lugar quente é impossível. Então, que eles façam, né, realizam plantio em áreas que realmente precisam, né? Eu penso assim. Perfeito. 200 espécies foram plantadas ali primeiro nesse bairro Jardim, que eu falei mais cedo. Coqueiro. E, não é isso? Vivenda dos Coqueiros. E a outra área que a secretaria, porque assim, pra gente, como que é? Eu sou profissional da comunicação. Eu não posso trabalhar com especulação para passar uma informação para o meu seguidor, para o ouvinte, enfim. Eu faço, a gente tem que fazer diferente. Às vezes a gente vai lá, comenta de qualquer maneira, é isso mesmo, acho que está certo. A internet virou isso mesmo, esse campo minado aí, terra de ninguém em alguns casos, enfim. Mas a gente tem que fazer diferente. O jornalismo se faz ouvindo todos os lados. A gente tem ouvido a população, ouvia a secretaria, agora eu estou ouvindo você, que é, para mim, a peça mais importante nesse contexto todo, porque você dedica a sua vida, dedica o seu tempo, e é de graça, não ganha nada com isso, para cuidar daquilo que nós deveríamos também fazer mais vezes, e na verdade só somos bons em falar. Mas vamos lá, a parte profissional é o seguinte: fiz contato com a secretaria, falei com o pessoal da secretaria e foi informado que, além de Vivenda dos Coqueiros com essas 200 mudas, as outras 200 serão plantadas em Guarulhos, ali no próximo ao Parque Prazeres, Beira Rio, em frente àquela estação da Pesagro. Não sei se você, depois do Balança Mas Não Cai, indo para o Parque Prazeres. Eu não sei se poderia trocar uma ideia com a equipe do meio ambiente e com o próprio Superbom. Eu não sei se a gente poderia fazer essa ponte aí para trazer essa sugestão que você dá, que é de buscar essas áreas quentes que nós temos, tanto aqui no centro, Guarulhos também cresceu, evoluiu, porque a gente vai falar disso lá na frente, daqui a pouco, né? Essa questão dessa educação, dessa convivência com essa parte urbana crescendo, e aí de repente mudar. Você acha o quê? Na Pelinca é uma área que pode ser, você fala bolsa quente, né? Que você colocou. Ilhas de calor. Oi? Ilhas de calor. Ilhas de calor. Em Guarulhos, podemos colocar como ilha de calor ali a Carmen Carneiro, também a Zusa Mota mais adiante, que são bem movimentadas e tudo asfaltado, enfim. Como é que a gente pode fazer? Pode tentar reverter isso, ou você acha que lá é o local também ideal para plantar essas árvores? Então, quando é assim, a gente faz uma inspeção, a gente faz uma vistoria técnica, né, para olhar realmente a necessidade do local. Eu não tenho conhecimento para falar sobre ali a área da Pesagro, né, teria que ir lá dar uma olhada, mas eu sei que também tem uma área ali próximo ao HGG, próximo ali, né, da Pesagro, que tem um remanescente de água, né, e que realmente ele precisa ser arborizado ali com urgência. A gente até iria fazer uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né, no final do ano passado para esse ano, em parceria fazer uma arborização ali. Então, assim, a Secretaria ela não está parada, ela faz os estudos, né, mas a Secretaria também precisa da ajuda da comunidade, das ONGs, né, que é ligada ao meio ambiente,
para estar fazendo isso, né? Porque uma andorinha só não faz verão sozinha. Então, aí entra também a questão das empresas privadas, né, que também estão instaladas aqui na cidade e se beneficiam do microclima. Então, existem várias possibilidades para fazer esse plantio, né? Uma delas seria esse local de remanescente que nós temos ali, né, que precisa ser preservado. Em relação à pilinca, né, já alguns proprietários de empresas, ali, empresários, já entraram em contato conosco também para fazer arborização. Alguns estavam solicitando árvores. E aí entram várias questões na pilinca. Ali na pilinca é complicadíssimo falar de arborização. É um local que alaga com muita facilidade, né? Não pode cair uma chuva, o mínimo que for, que fica alagado. E a população entra, né, falando sobre isso, né, aí o governo é isso, o governo é aquilo, aí entra a questão dos resíduos que você falou, que a população joga lixo fora, e a questão das árvores, né, que a maior absorção, né, de água acontece pelas raízes, então evitando enchentes. E ali entra aquela questão que eu também falei com você sobre a fiação. Então, veja bem, nós temos ali várias questões. Além disso tudo, nós temos tubulações de gás, que passa tanto de um lado quanto do outro. Então, nós já fomos lá, fizemos uma análise do local, e existem espécies, né, que possam ser plantados, como o ipê-mirim, né, o resedar, que pode ser plantado. A solução, né, não precisa plantar árvores grandes, porque a fiação é baixa. Então, entra a questão da infraestrutura, né? Então, a Secretaria, né, de Infraestrutura poderia estar com um olhar mais voltado para essa área ambiental, porque a poluição visual também faz parte do meio ambiente, né? Nós fazemos parte do meio ambiente. Então, nós temos que também ter esse olhar. Se a gente quer um local mais arborizado, né, então que melhore a infraestrutura do local, sinalize aonde estão as tubulações de gases, para que a gente possa, né, fazer a arborização de forma correta. No local que a gente foi plantar, que a gente foi olhar, a gente ficou na dúvida, então não tem sinalização de tubulação de gás. Então, como que a gente perfura uma calçada, podendo causar um grande prejuízo, né, para aquele local ali? Então, não tem sinalização de tubulação eficiente, né? Realmente as fiações são muito baixas. Então, tem local que realmente, mesmo com um ipê-mirim, que atinge até uns 2 metros, ficaria difícil plantar. E também a questão da educação ambiental. As pessoas ali, os empresários, têm que colocar na consciência de que uma rua arborizada, uma rua onde o clima vai estar mais ameno, vai chamar também mais clientes, né? Ninguém anda numa rua quente. Época de Natal, muita gente sai de suas casas para fazer compras. E daí, eu vou esperar o sol abaixar para eu fazer compras, já que o comércio vai ficar aberto até mais tarde. Mas se ali fosse uma rua arborizada, se o microclima ali fosse ameno, então, a quantidade de clientes, com certeza, iria atrair muito mais, né? E a questão das enchentes também. Uma cidade asfaltada de 100% não permite que sua permeabilidade aconteça em época de chuva, né? E como eu falei com você, eu trouxe um complemento, né, do nosso plano diretor, aonde fala sobre as normas ambientais que foram acrescidas nos instrumentos de regulação urbanística. E daí nós temos no artigo 79, parágrafo 5º, que exige, no licenciamento ambiental medidas de proteção e conservação de faixas marginais de proteção, de lagoas, rios, nascentes, brejos e da faixa não edificante. Aí entra o nosso canal, o famoso canal Campos Macaé. Você se importa em a gente entrar nesse assunto no próximo bloco? Porque eu acho que ele tem muito a ver com a sustentabilidade urbana.
Sim, sem problema. Pode ser? Porque são 7 horas e 50 minutos, eu preciso fazer um intervalo. Ok. E menina, eu tô lendo a lei aqui, eu vou te mandar o vídeo que eu fiz aí sobre as árvores, que eu falei que a Enel, eu usei esse termo. Eu uso uns termos, né? Depois o pessoal fica... Mas é para isso mesmo, é para provocar. Eu falei que as árvores ali do Superbom são pragas, as ficus, ó, o pessoal tá esculhambando lá. Mas vamos lá. Desde que não xingue mamãe, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem eu tô olhando a lei, olha só, e eu usei um termo que a Enel, ela não poda a árvore que tá, você falou da fiação aí na película, eu me lembrei. Ela não pode, ela estruncha, ela destrói as árvores. E você quer saber? Eu estou olhando a lei completa, eu não tinha parado para ler a lei ordinária 8689 de 17 de dezembro de 2015, Rosinha era prefeita. Essa lei foi criada na Câmara Municipal de Campos e diz assim, rapidamente aqui, fica proibido o plantio nas calçadas do município de Campos das árvores de grande porte que possuam raízes agressivas que ocasionam a quebra das calçadas e, consequentemente, prejudicam a passagem de pedestres, ocasionando riscos para os mesmos. Só um parênteses aqui, um comentário meu. Eu também fico pensando, se aquelas árvores continuam ali e uma pessoa cai ali naquelas raízes do coisa ali. Coitado do Superbom, ia levar pancada até. Mas vamos lá. Ocasionando risco para os mesmos transeuntes, né? Principalmente idosos e pessoas com necessidades especiais. Estão neste grupo e as seguintes espécies estão proibidas em Campos desde 2015: salgueirão chorão, salix pendulina, flamboyant também é proibido? Flamboyant. Delonix regia, casuarina nós vamos falar daqui a pouco, dessa coisa aqui, deu problema também, conversei com a secretária de meio ambiente aqui de São João da Barra, é outra. Casuarina equisetilo. Você quer quebrar o locutor agora de 7 horas da manhã, né? É casuarina equisetifolia. É isso mesmo? Equisetifolia é casuarina. Falsa seringueira. Ela aí, ficus elástica. Pinheiro, pinus SPP, entre outras. Aí vem. Fica também proibido o plantio de árvores que dão frutos grandes, que podem causar sérios acidentes, caindo sobre os automóveis e ferindo pessoas. E, rapaz, ali no jardim do Trianon tem. Estão neste grupo proibido jaca, frutapão, abacateiro, entre outros. Ali na frente do Trianon tem uma jaqueira enorme. Minha nossa, proibido. Olha como é que é. Ali também é o quê? 2000, aquilo ali, o Trianon foi na época de garotinho, Arnaldo que inaugurou em 2000 não tinha essa lei. Enfim, agora olha aqui, só para fechar a lei. Aí ele não fala qual espécie que pode plantar, mas diga aqui, só queria achar aqui a outra parte da lei que fica aqui, fica terminantemente proibido o corte de árvores em nossa cidade sem expressa autorização da secretaria, inclusive para poda drástica que ocorre quando há corte total da copa, restando apenas o tronco, quando há corte de grandes galhos, deixando a árvore em desequilíbrio. Pronto, para mim já está. Então a Enel tem que multar a Enel todo dia, toda hora, é isso? Daqui a pouco você me responde no próximo bloco, porque o que a Enel faz com as árvores de Campos e ninguém fala nada é um negócio absurdo, é um negócio assim, sei lá, covardia. São 7 horas e 54 minutos, nós estamos conversando ao vivo aqui neste Folha no Ar de hoje com a Jailma Barcelos. Olha, ela não é parente de Joilson não, tá, gente? Do Grupo Barcelos não, né, Jailma? Você é parente não, né, Jailma?
Não. Ô, Jailma, não. Não sou. Quando eu pedi seu nome completo, você falou, Cláudio, é Marcelo, mas eu não sou parente, não. Ela é bióloga, professora e presidente da Campus Mais Verde, uma instituição sem fins lucrativos, não governamental, que vem fazendo um trabalho muito interessante. Eu sigo lá no Instagram, vou colocar aqui, né, o arroba dela daqui a pouco. Você segue também, pesquisa aí no Instagram, Campus Mais Verde. Você vai entender como é que é trabalhoso, como é que é, como diz o mineiro, como é custoso, né? Trabalhar sem fins lucrativos e assim, né? Com o bem-estar comum, ou seja, é fazer o que muita gente só fala. São 7h55. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campos. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura